Bem, bem-vindos, pessoal. Vamos lá, questão 18 do IME. Um triângulo equilátero ABC, de lado A, gira em torno do eixo XY de seu plano passando por A, sem atravessar o triângulo. Sendo S a total da superfície gerada pelo triângulo, designada por θ, o ângulo XAB, determinar os valores de θ para que a área S seja máximo, mínimo e 3π ao quadrado. Descreva o sólido em cada um dos três casos. Bem, vamos lá. Então aqui eu tenho um triângulo, né? Equilátero de lado A, que vai girar em torno de um eixo, e de tal forma que o eixo não atravessa o triângulo, posso usar papo estudando para calcular a área da superfície gerada, né? Lógico, eu vou considerar o triângulo como sendo uma linha poligonal fechada. Então vai ser uma curva que é uma linha poligonal fechada, né? Então a área é 2πLD, né? 2πL, L é o comprimento da curva. Cuidado que o comprimento da curva é o perímetro do triângulo, né? A mais A, 3A. D é a distância do centro de gravidade até o eixo. Bem, nesse caso, como eu estou olhando o triângulo como sendo uma curva, né? Uma linha poligonal, o centro de gravidade é o baricentro, né? Nesse caso, né? Então o que acontece? O meu baricentro, eu tenho aqui um ponto G, né? Eu tenho que fazer a distância D, nada mais vai ser do que o quê? A distância do baricentro até meu eixo de revolução, né? Bem, no triângulo equilátero, o que acontece, né? A mediana é a altura bissetriz, então aqui eu tenho 30 graus. Esse cara aqui vale 2/3 da altura, quer dizer, 2/3 de A raiz de 3 sobre 2, A raiz de 3 sobre 3. E a distância que eu estou buscando, do centro de gravidade até o eixo, nada mais é do que o quê? A raiz de 3 sobre 3 vezes seno de θ mais 30. Está aqui. Multiplicando isso tudo, eu descubro que a minha área na superfície gerada é 2A ao quadrado, raiz de 3 vezes π, vezes o seno de θ mais 30, onde θ é o ângulo, né, formado pelo eixo e AB. É esse cara aqui. O domínio da minha variável θ quer dizer, e aí a limitação geométrica, o que vai definir o domínio da variável θ é justamente a definição geométrica, que é justamente o fato do eixo não atravessar o triângulo. Então, meu θ vai de 0 até 120 graus, vai ser o caso em que AC vai coincidir com o eixo, né? No caso 0, AB coincide com o eixo, tá bem? O triângulo, vamos dizer assim, está aqui para baixo, no caso θ igual a 120, o triângulo está lá para cima, ok? Então esse é o domínio de variação da variável θ. E aí ele pergunta no item A, ele quer área máxima, né? Bem, a minha área, a única componente aqui do que descreve a minha área, que é a variável, é essa linha trigonométrica aqui, seno de θ mais 30, o ângulo θ, é a única variável que tem, né? Então, quando o seno é máximo, né? Quando vale 1. Então, faz sentido geometricamente seno ser 1 ali? Bem, para o seno ser 1, θ mais 30 tem que medir 90 graus, né? Tem que valer 90 graus. Ou seja, todo caso aqui θ igual a 60. Faz sentido, né? E nesse caso, o que acontece? A minha área máxima vai ser 2A ao quadrado raiz de 3 vezes π, equivalente ao fato de θ ser igual a 60 graus, né? Bem, então a área vai ser máxima quando θ for igual a 60 graus. E o valor dessa área é 2A ao quadrado raiz de 3 vezes π. E ele pede para a gente também descrever geometricamente como é que vai ser a superfície gerada. Bem, quando θ for igual a 60 graus, a altura do triângulo vai ser perpendicular ao eixo de revolução. Então, um dos lados do triângulo, né, vai ser paralelo ao eixo de revolução. O que vai ser gerado quando eu gerar ali? Bem, esse carinha aqui, esse lado do triângulo vai dar o quê? A superfície lateral de um cilindro, ok? E esses dois carinhas, superfície lateral de um cone, tá bom? No item B, ele pede a área mínima, né? Quando que esse cara aqui vai subir seu valor mínimo? Vamos pensar. Bem, seno mínimo é quando seno igual a 0, né? Mas seno igual a 0, geometricamente aqui, não vai fazer sentido. Então, lembra basicamente que seno no primeiro quadrante é crescente, né? Então, quer dizer, o valor mínimo aqui vai ser quando θ for do valor mínimo, que é de 0 graus. Quando θ for igual a 0 graus, eu vou ter seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, a área vai valer A ao quadrado raiz de 3 vezes π. O único cuidado que você tem que tomar é que, para esse cara aqui valer meio, eu não tenho só a hipótese de θ ser 0, né? Eu também vou ter a hipótese de θ ser igual a 120 graus, tá bom? Geometricamente, o que vai acontecer? θ igual a 0 é olhar θ aqui, né? O que vai ser gerado ao fazer a revolução do sólido, bem, esse lado aqui coincide com o eixo, não vai dar superfície nenhuma. Esses dois caras vão gerar superfície lateral de cone, tá bom? θ igual a 120
120 graus, eu vou olhar o θ como sendo esse carinha aqui, né? A superfície gerada também vão ser o quê? Duas superfícies laterais de um cone, ok? Por último, ele pede para você descrever, quer dizer quem é o θ, quando a área for 3ao² vezes π. Bem, igualando esse cara aqui com 3ao² vezes π, o seno vale raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, quem que tem seno raiz de 3 sobre 2? 60 ou 120 graus, né? E nesse caso, θ igual a 30 ou θ igual a 90. θ igual a 30. Eu estou nessa situação aqui de triângulo. Nesse caso, o triângulo vai ter um lado perpendicular ao eixo de revolução. Ele vai dar origem a um círculo. Aqui eu vou ter origem a uma superfície lateral de um cone. E aqui a superfície lateral de um tronco de cone. Ok? Se θ for igual a 90 graus, né, vai ser esse triângulo de cima, tá vendo? O θ aqui, ó, 30 mais 60 graus, 90. Esse triângulo tem um lado perpendicular ao eixo. Esse lado, quando girar, vai dar a superfície lateral, vai dar a superfície de um círculo. Aqui, a superfície lateral de um cone. E aqui, a superfície lateral de um tronco de cone. Tá bom? Então, para cada um dos itens A, B e C, eu descobri qual o valor da área máxima, da área mínima, e o valor de θ para cada um deles, bem como a gente descreveu a superfície que vai ser gerada. No último caso, ele me dá um valor de área, a gente descobriu o valor de θ para que esse valor de área seja realizado e também descrevemos a superfície que vai ser realizada quando fazer a revolução em torno do eixo. Tá bom, pessoal? Beleza? Bem, é isso aí, tá? E vamos que vamos.